Coloca para mim na tela Jonas, capítulo de número 1, verso de número 4. Vai aqui a primeira lição. Eu acredito que esse é um texto muito conhecido, porque é a história do profeta que resolve desobedecer a Deus e fugir. Ele não está muito interessado em fazer o que Deus está mandando, porque o que Deus está pedindo ao profeta não é aquilo que ele quer fazer. E quando ele se depara com essa situação, ele busca fugir. Mas fugir para onde? A Bíblia nos diz: de onde fugiríamos da face do Senhor? Se fizermos nossa morada nas estrelas, de lá ele nos derrubaria. Mas o profeta não está satisfeito. Todas as vezes que alguém resolve desobedecer, ele precisa estar preparado a lidar com as consequências da desobediência, o que normalmente nós temos tendência a chamar de castigo. Eu tenho falado isso muito para a igreja. Utilize as palavras certas, as colocações certas, e provavelmente, você vai começar a notar uma melhoria na sua vida. Quando você começa a se tornar responsável por aquilo que faz, quando você começa a entender que toda ação gera uma reação, você se torna mais cuidadoso. Nós estamos olhando um profeta, o Jonas. O que ele está fazendo? Ele está fugindo de Deus. Mas para fugir de Deus, ele planeja entrar num navio. Para fugir de Deus, ele se mistura com pessoas, ele se aproxima de pessoas. E todas as vezes que um desobediente se aproxima de alguém, essa pessoa precisa estar extremamente atenta. Por quê? Porque assim como uma fruta podre, ela pode apodrecer com muito mais facilidade às demais, um desobediente, quando entra na vida, na família, na rede social, na empresa de alguém, ele traz consigo todos os prejuízos. Quando Jonas entra no barco, o texto diz que o barco ameaçava a despedaçar. Por quê? Porque esse camarada entrou. Então qual é a função da tempestade? Ela veio conversar com alguém daquele barco. Quem? O responsável. O que aquela crise veio é dizer para o responsável do navio: tem alguém dentro do seu barco que não deveria estar aí. E se você não tomar uma decisão de tirar esse indivíduo de dentro do seu barco, ele afunda. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, é muito importante, principalmente se essa pessoa está vivendo crises, adversidades. Eu não estou dizendo para você se afastar dessas pessoas. Eu só estou dizendo para você buscar fazer uma leitura, porque aquilo está acontecendo. O capitão do navio, o navio é dele, ou pelo menos ele é o responsável. Ele tem toda a sua tripulação, ele tem toda a sua carga, ele tem todos os passageiros, inclusive um deles é Jonas. Mas agora, tudo aquilo está ameaçado, porque alguém entrou, e esse alguém não deveria estar lá. A tempestade veio, ela era violenta, ela está sacudindo o barco já está correndo o risco de naufragar. O capitão do navio, então, ele é responsável, e ele então começa a procurar. Ele começa a buscar provavelmente alguma coisa que ele possa jogar fora. E a primeira coisa que ele viu, a carga. Se eu jogo a carga fora, eu deixo o navio mais leve. Se eu deixo o navio mais leve, a probabilidade dele afundar diminui. Eu dou mais flutuabilidade para ele. Então ele pega a carga e joga fora. Ele joga as malas fora. Ele joga tudo que ele pode jogar fora. Mas espera aí, pastor. O senhor não disse que o problema é Jonas? Pois é. Mas enquanto você não sabe o que precisa jogar fora, você corre o risco de jogar fora aquilo que não precisava jogar. Enquanto você não consegue descobrir o que é que está te levando para o fundo, o que é que está te prendendo, o que é que está te puxando para trás, o que é que está travando sua vida, você corre o risco de perder coisas que não precisa perder.
Por que eu perdi a minha empresa? Não precisava perder. Por que eu perdi meu casamento? Não precisava ter perdido. Por que eu perdi meu filho? Não precisava ter perdido. Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Por que eu perdi aquilo outro? Porque no meio da crise, da tempestade, eu não consegui fazer a leitura correta. E eu não consegui remover da minha vida aquilo que estava me puxando para trás. E quando eu não faço isso, eu começo a perder coisas que eu não precisava perder. Ele jogou tudo fora. O barco está vazio, mas vai afundar. Quando de repente, ele vai no porão do navio e se depara com Jonas, um homem dormindo. Ele não sabe quem ele é. Ele simplesmente acorda e diz para ele o que está acontecendo. Vamos lá no convés, cara. Você não está notando que esse barco vai afundar? Vamos embora, vai clamar o seu Deus. E quando ele puxa Jonas para o convés, preste atenção, eu já falei isso aqui. Na maioria das vezes, queridos irmãos, o que vai nos levar para o fundo nem sempre é notório, nem sempre está diante dos nossos olhos. Às vezes o que vai destruir nosso casamento é aquilo que está no porão e não o que está no convés. Às vezes o que vai destruir as nossas finanças é aquilo que está no porão. Aquilo que vai travar a nossa intimidade com Deus é aquilo que seu pai fez e ele já morreu, mas ficou aquilo no porão da sua alma, na escuridão, naquele lugarzinho úmido que impede que o fogo do Espírito alcance por causa da umidade. Muitas pessoas não conseguem enxergar porque não querem ir, talvez entrar nesse porão, trazer à lembrança novamente aquilo que te feriu. Não adianta mudar para um casamento novo se não corrigir a postura que acabou com o velho. Não adianta trocar de emprego, não adianta não. Se não houver uma correção, se não houver uma mudança de postura, e muitas vezes pessoas não conseguem entender. A crise chegou, o desemprego chegou, o problema chegou, o que ele é uma tempestade. E qual é a função? Denunciar, dizer para você, muda, dizer para você, reveja seus valores, seus conceitos, reposicione-se. Mas não, pessoas mudam de ambiente, mas continuam com a mesma postura. Então, quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos? Uma tempestade, o que ela quer? Ela quer dizer para o capitão do navio, cara, joga Jonas fora, tira da sua vida isso. Isso o quê? Eu não sei. Eu sei o que eu tenho que jogar fora da minha vida. Aliás, tem coisas que eu nem sei. Eu preciso de uma revelação de Deus, de uma avaliação para descobrir o que eu tenho, sabe? O que eu tenho que tirar da minha vida para esse desejo por esse tipo de coisa sair do meu coração? Quem é que eu preciso remover de meu ciclo de amizade que pode estar trazendo para mim esse tipo de comportamento? O que é que eu preciso trazer ou retirar do meu casamento para melhorar meu convívio com minha esposa? Eu preciso entender que essa tempestade aqui de Jonas, ela é uma tempestade que vem para denunciar, ela vem para dizer, cara, entra aí na sua vida, vai lá no porão, vasculha, pare de perder o que você não precisa perder, pare de jogar fora o que você não precisa, invista um pouco de tempo para vasculhar a sua vida à luz da palavra de Deus e descobrir quem participa, quem não participa, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque muitas tempestades e crises têm apenas um propósito: denunciar. Tira, quanto mais rápido você tira. Presta atenção, cadê o Jonas? Joga o Jonas fora, a tempestade está aí, eu jogo ou não jogo? Presta atenção, o Jonas falou, o problema sou eu. Ele falou para o capitão, está no texto, depois você lê, mas ele não pulou. Porque ele poderia falar, gente, o problema da tempestade sou eu, fica tranquilo que eu pulo. Mas não é função do problema sair da sua vida. É função sua dizer, eu não quero você aqui. Somos nós que temos que decidir. O capitão do navio fica com medo de jogar. É lógico que ele está com medo, ele está desconfortável. O que ele está pensando? Se a vida desse cara é tão preciosa para causar tudo isso, se eu jogo ele fora, corre o risco do barco afundar. Porque às vezes você fica com medo de terminar o namoro, porque já está numa idade avançada. Pastor, se eu termino, como é que eu arrumo outro? Ruim com ele, pior sem ele. Pastor, esse emprego
É a única coisa que sobrou. Pare de andar por segurança e comece a viver por fé. Entenda que Deus quer o seu melhor. Fale com Ele: Senhor, quem é esse miserável do Jonas que está na minha vida? Troca o nome. Talvez não seja Jonas, seja Roberto, Antônio, sei lá. Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei. Talvez seja o Cláudio. Não eu. Quem é? Ah, pastor, meu pai. Seu pai, sério, pastor, sabe? Ele fez algo comigo que eu nunca esqueci. E por que ele não pede perdão? Porque morreu. Então não vai pedir mais. Então, pastor, mas eu não consigo esquecer. Então morre. Logo. Que você tira isso do seu coração, não tem jeito, gente. A postura dos outros não pode determinar a felicidade que você vai viver com Deus. Então tá assim de gente vivendo crise que vem para dizer para você: joga esse Jonas fora. Acaba com essa sociedade, acaba com essa amizade, sai desse grupo de internet, não se mistura com esse tipo de gente na igreja, porque até na igreja tem gente ruim. Não é você, mas tem. Tem um povo ruim. E eu gosto dessas mensagens de denúncia. Quando a crise vem, eu pergunto: quem é? Onde é que está? Fala comigo. Senhor, me ajuda. Às vezes é coisa que eu estou lendo, é gente que eu estou andando, e aí eu tenho que falar: ó, não ando mais. Não preciso falar com a pessoa, lógico, eu só não ando mais. Porque não faz bem para mim. Dá para você entender isso? Então fala para quem está do seu lado: procure o Jonas. Isso aí.